Olá, irmãos, bom dia, a paz de Cristo. Vamos para a nossa lição 12, né? Nossa penúltima lição, né? Dos nossos estudos, né? Da revista Palavra e Vida, Esperança em Tempo de Quarentena. A nossa lição 12 é Deus é a única solução para curar a sociedade. Como falei, né? Já estamos agora na nossa penúltima lição, sendo a última, né? Que será dada pelo irmão Valdeir, será a Certeza do Amanhã, né? Essa revista excelente, né? Que tivemos o prazer de estar estudando todos os nossos domingos aí com os irmãos. A nossa lição de hoje, Deus é a única solução para curar a sociedade. O que é que nós vamos estudar nessa lição? Vou aqui passar com os irmãos os pontos. Busque a orientação de Deus, será a primeira que iremos estudar. Depois, resolva os problemas na origem. E 3, confie no poder da palavra. Vamos para a nossa introdução, né, do nosso estudo de hoje. Você já ouviu alguém dizendo: estou preocupado, estressado, desanimado, já não sei o que fazer, a coisa está difícil, a humanidade está doente, estou perdido como cachorro sem dono que caiu do caminhão de mudança e não sei voltar nem para onde ir. Já não vejo a luz no fim do túnel, a não ser a do trem que está vindo me atropelar. Então, é como se as pessoas estivessem dizendo: estou desesperado, mostre-me a solução, ajuda-me, dai-me esperança, ânimo, eu preciso encontrar o caminho. Estamos vivendo um tempo de oportunidades extraordinárias de anunciar a esperança, a solução para as mais profundas crises espirituais, morais, sociais, econômicas, financeiras das pessoas. Irmãos, isso aqui é muito importante, né? Nesse momento, né, de muita dificuldade, né, é que a gente tem grandes oportunidades como servos do Senhor de estar cada vez mais propagando a palavra de Jesus Cristo, né? As pessoas estão realmente desesperadas, elas não sabem o que fazer, estão tendo problemas de depressão, de várias outras situações. Então, nós, como servos do Senhor, temos que a missão, né, de falar de Cristo para as pessoas, que foi dada a nós. Esse é um momento muito importante, né, que possamos, né, fazer essa trabalho do Senhor, né, para as pessoas realmente aí que estão perdidas. A gente vê muita gente nas ruas, né, o desemprego muito grande, né, muitas pessoas sem local para dormir, dormindo na rua, uma situação muito difícil. E mesmo nesses momentos nós temos que falar agora de Jesus para essas pessoas, né? Se o momento da história é difícil para você, também é muito mais difícil para aqueles que precisam da cura espiritual, que não é passageira, mas que dura eternamente. É tempo de aproveitar a grande oportunidade de anunciar as verdades do reino, a cura da alma, a salvação em Cristo. É isso que eu acabei falando, né? Está aqui na revista, né? A liberdade suprema de podermos amar com o amor incondicional do nosso Deus. Temos, a partir desse texto da Palavra de Deus, algumas sugestões extraídas dessa história do profeta Eliseu. Então vamos aqui. Busque a orientação de Deus. O profeta Eliseu foi procurado pelas pessoas da cidade de Jericó, abrindo o coração e falando dos seus problemas. Eles sabiam que ele era homem de Deus e que ir ao seu encontro era caminhar na direção de Deus. A única e verdadeira solução e esperança para o mundo, para o Brasil, para o nosso estado, para a nossa cidade, para cada um de nós. Então está aqui, né? Procurar Senhor Jesus, procurar Deus é a única solução, é o único caminho, né? É a única e verdadeira solução e esperança para o mundo, né? Eles buscaram a pessoa certa, Eliseu, cujo nome em hebraico significa Deus é salvação. Quando buscaram a Eliseu, era como pessoas caminhando na direção da salvação de Deus. Eliseu foi profeta de Israel no século IX a.C., tendo um ministério muito amplo, passando por vários reis. Foi o sucessor de Elias. Aqueles homens nos ensinam outra importante lição: não agiram sozinhos. Quando nós unimos, somos mais fortes e muito melhores. O problema principal era uma fonte de morte de águas más. Não tinha uma solução aparente e não havia solução humana, mas nada que a fonte da vida não pudesse resolver. Embora não tivesse entre eles as pessoas diante do profeta, homem de Deus, aprenderam que não existem problemas que não tenham solução ou que não possam ser administrados, pois a palavra impossível não faz parte do dicionário de Deus, como Jesus nos ensinou.
Para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Continuando aqui aí do nosso estudo 1, que é a busca e orientação de Deus. Quando estamos com problemas, aparentemente ou realmente impossível para nós, precisamos nos unir aos nossos irmãos em oração e buscar a ajuda de Deus. Só Ele pode quebrar a lei da natureza, fazer milagres e nos dar a capacidade ou nos ajudar a passar pela tempestade da vida, reencontrando a esperança em Deus, redescobrindo a mesma convicção e fonte de ânimo de Neemias, com quem aprendemos com a alegria do Senhor, sempre foi e continuará sendo a nossa força, né? Nós já falamos aqui nas revistas anteriores sobre Neemias, a história de Neemias, né? Eles já sabiam uma coisa extraordinariamente importante, sabiam a origem dos problemas, embora não pudessem por si mesmos resolvê-los, o que prejudicava a todos os moradores da cidade. Eles tinham uma cidade com alguns pontos fortes, a cidade está bem localizada, era uma cidade fortificada com muralhas e até a conquista de Josué era considerada a cidade mais protegida daquela época. Com muita tradição histórica, considerada até hoje a cidade mais antiga do mundo, com toda a tradição, poder e influência, eles tinham um problema difícil de resolver. Tinham uma fonte de morte e nós, será que temos também fonte de morte? Fica aqui para a nossa reflexão. A cidade de pessoas com muito poder e muitos recursos, mas também sofre as consequências das fontes de morte contemporâneas. Os problemas da cidade são declarados em nosso texto básico, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Abortos espontâneos, enfermidades e morte eram atribuídas à água, do mesmo modo que hoje, segundo a Organização Mundial da Saúde, a cólera mata todos os anos 95 mil pessoas. Por causa dessa doença, que também é transmitida pela água, por alimentos contaminados, especialmente nos países subdesenvolvidos, pela precariedade do sistema de saneamento, até as plantações sofriam, pois, como o texto diz, a terra é improdutiva. O historiador Joséfo afirma que tudo ali era infrutífero, as mulheres, os animais e as árvores. Tudo estava em contato com aquelas águas, sofria com aquela experiência. As fontes de morte atuais precisam ser curadas na origem, na fonte de vida, que é Jesus, que, quando glorificado e mediante o Espírito Santo prometido, falou de que iria acontecer com todos os que crescem. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Agora, 2. Resolva os problemas na origem. Então, aqui na lição, o autor vai nos mostrar como resolver os problemas na origem. Eliseu adotou uma estratégia de sabedoria, foi a fonte originária da epidemia. Às vezes, não conseguimos resolver as dificuldades porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Então, veja só, né? Que o autor está falando aqui. Às vezes, não conseguimos resolver a dificuldade porque atacamos os efeitos e não a raiz do problema. Então, temos que ir lá na raiz do problema. Já vivi essa experiência, pois quando era adolescente cultivava hortaliças em casa, havia um capim chamado tiririca. Se você arrancar esse capim na superfície, dias depois ele ressurge com mais vigor. Porém, pois tem uma espécie de batatas em sua raiz, onde guarda os nutrientes. Se quiser eliminá-lo, tem que cavar e arrancar nas raízes. Problemas precisam ser solucionados na origem. Nosso texto básico ensina que Eliseu agiu assim. Então saiu ele ao manancial de águas e deitou sal nele. A sabedoria de Eliseu é um exemplo sobre como resolver o problema na origem. Ao usar o sal, ele sabia que não havia nenhum poder especial nele, mas apenas recorreu ao conhecimento do seu valor medicinal e simbólico. Jesus usou como figura de linguagem que nós damos sabor à vida. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? A fonte de morte hoje e precisam ser curadas por nossa instrumentalidade na mão de Todo-Poderoso? Fica aqui a pergunta para nós, né? A fonte de morte hoje e precisam ser curadas por nossa instrumentalidade na mão de Todo-Poderoso? Todos os níveis de atuação e influência ao poder humano subserviente ao maligno são reais fonte de morte. Eliseu viu não apenas o problema, mas foi parte da solução, na origem mostrando que a cidade pode ser transformada pelo milagre do Senhor. Agora, confie no poder da palavra.
Assim diz o Senhor: sararei estas águas e não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Conforme a palavra que Eliseu tinha falado, aconteceu, pois ele falou em nome de Deus, destacando: assim diz o Senhor. Quando Deus fala, sua palavra se cumpre. É o que aprendemos pela palavra de Deus. Nenhuma das boas promessas que o Senhor Deus lhe fez deixou de cumprir-se. Todas se cumprirão, nenhuma delas falhou. O sol só funcionou e deu resultado pelo poder da palavra de Deus. Aqui também da questão de cumprir-se, né? É um outro livro que eu li aqui, né? Que você uma vez me compartilhou. Ele dizia, né? Que da primeira vinda de Jesus, né? Tudo que foi dito foi cumprido, né? E que possamos, irmãos, ter total certeza que da segunda vinda de Jesus será totalmente cumprido, né? E que você não tenha essa certeza que o Senhor Jesus voltará. Então, assim, a palavra do Senhor, né, vai se cumprir, né? Não foi o efeito do salmo, mas o poder da eterna palavra de Deus. Salmo significa a presença de Deus através de mim e de você. A nossa coerência de vida fará toda a diferença. Como somos identificados? A identidade primária do cristão, né, é o amor a Deus e ao próximo. Então, primeiro amor a Deus e ao próximo. Testemunho, amor a Deus, amor à palavra de Deus e presença de Deus que gerará e transformará vidas. Então, ou seja, olha que lindo, irmãos. A identidade primária do cristão é o amor a Deus e ao próximo. Testemunho, amor a Deus, amor à palavra de Deus e presença de Deus que gerará e transformará vidas. Nós, igreja verdadeira, gente como você e eu, como sal, transformaremos a cidade, as comunidades e as pessoas. O texto base declara, no sentido histórico, que as águas ficaram saudáveis até o dia de hoje. A cidade e as pessoas sabiam que Deus fez o milagre e até hoje. A fonte de Eliseu abastece a cidade com água limpa, sendo também um lugar histórico, um lugar turístico. Continuando aqui, confio no poder da palavra. A esperança. Precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir. Viu? Temos essa missão. A missão foi dada a nós, irmãos, a nós. As melhores oportunidades estão perto de nós, como essa fonte estava perto da escola de profetas, como Eliseu. Temos pratos novos e limpos, purificados pelo sangue de Jesus, fomos limpos. Precisamos ser usados como instrumento na mão de Deus. Todos nós estamos cercados por fonte de morte, dor, angústia e agonia. Mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Olha só, né? Todos nós estamos cercados por fonte de morte, dor, angústia e agonia. Mas Deus deseja o melhor para a cidade e para as pessoas. Precisamos orar e pedir ajuda no objetivo de entender como chegar às pessoas, como cuidar delas, como melhorar a cidade, identificando as causas do sofrimento e morte, como transformar as fontes de morte ao nosso lado em lugar de vida e restauração. O Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungiu para isso. Como cristãos, temos um grande desafio à nossa frente. Não podemos passar mais 150 anos como discípulos de Jesus e não fazer a nossa parte para transformá-lo. Está aqui, irmãos, aqui para a nossa reflexão. Está aqui, precisamos ser agentes transformadores, começando a partir de nós mesmos, pois temos uma missão a cumprir. Para pensar e agir, né, da nossa lição. Proclamemos a palavra com autoridade, como fez Eliseu. Então, que possamos ter a história de Eliseu e proclamar a palavra com ele com autoridade, como ele o fez. Somos o sal da terra, precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Então, se somos o sal da terra, precisamos redescobrir e praticar essa convicção. Busquemos a orientação de Deus. Então, antes de fazer qualquer coisa, irmãos, oremos e busquemos a orientação de Deus, que não seja da nossa, o que nós estamos pensando, o que nós estamos planejando. Mas primeiro, vamos orar, pedir a Deus orientação. Aí sim, vamos planejar, vamos atuar, vamos trabalhar. É dessa forma. Resolva os problemas na origem.
como aqui o próprio autor disse, né, que tirava lá daquele capim lá, na origem lá, as raízes para poder ele não nascer mais. Confie no poder da palavra de Deus. Ela funciona, pois é viva e eficaz. E eu termino aqui né, com os irmãos com o Provérbios 19, 20 e 21, que é: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábio. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Eu desejo um excelente domingo para os irmãos, né? E a paz de Cristo.